Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre torque e alavancas. Galerinha, na parte de torque vai cair na sua provinha de física daqui a alguns dias, sendo pegado no dia 10/5. Só que o que acontece? Na parte de torque você tem duas coisas que são fundamentais, a parte da teoria e a parte prática. Eu decidi dividir essa parte teórica e a parte prática em uma série de vídeos. Nesse primeiro vídeo aqui que você está vendo sobre torque, você vai ver a parte teórica do conteúdo. Inclusive, a parte teórica também não vai estar só nesse vídeo. Na parte prática, você vai conseguir encontrar um pouquinho de teoria. Centro de massa, como que você consegue achar o ponto de rotação de determinado corpo, como que você consegue, por exemplo, calcular realmente, fazer as questões de torque, tudo isso você vai encontrar na parte prática. Então não se contente apenas em ver a teoria e achar que está sabendo tudo. Dá uma olhadinha na parte prática também. Tranquilo? Na parte prática, eu vou dividir uma série de vídeos e que em cada um deles eu vou resolver uma questão de torque. Beleza? Galerinha, então vamos começar aqui a falar sobre torque, vamos começar com a parte teórica do assunto. Primeiramente, vamos começar falando o seguinte, o que seria o torque? Qual é o conceito de torque? Qual é a ideia do torque? Galera, vamos pegar aqui, vamos supor que você pega uma chave inglesa. Isso aqui é uma chave inglesa. Vamos supor que você pega uma chave inglesa. Essa chave inglesa a gente consegue apertar porcas, a gente pode apertar isso aqui, ou a gente pode afrouxar isso aqui. Repara que quando você pega essa chave inglesa, você faz esse movimento, aqui, ó, você faz esse movimento de apertar ou de fechar, você vai estar fazendo um movimento que vai estar fazendo com que essa porquinha aqui, ó, ela acabe girando. Então, essa intensidade do giro, ou seja, o quão forte, digamos assim, ela vai girar, a gente chama de torque. Então, torque é a intensidade do giro. Se você não entender, vamos pegar aqui a porta, por exemplo. A porta, ela também faz um movimento giratório. Por exemplo, você consegue fechar uma porta, fazendo esse movimento de giro bem aqui, ou você consegue abrir uma porta, fazendo esse movimento de giro bem aqui. Então a porta a gente consegue fazer um movimento giratório, né? Pegando, fechando a porta ou abrindo a porta, a gente também consegue fazer um movimento giratório. E essa intensidade do giro, o quão forte você vai abrir, o quão forte você vai fechar a porta, isso a gente chama de torque. Então a gente pode compreender o torque sendo uma intensidade de giro de um corpo. Beleza? Então, se você aplicar, por exemplo, uma força aqui ó, muito forte, o torque vai ser muito grande. Agora, se você aplicar uma forcinha pequenininha, o torque vai ser pequeno. Beleza? Então, galerinha, como é que a gente calcula o torque, afinal de contas? Se você for pesquisar na internet torque, como calcular torque, talvez você encontre uma outra letra, não necessariamente o T. Talvez você encontre uma letra que a gente chama de M, letra M. Mas por que M? Por que não T? Galera, torque é também chamado de momento. Então você pode encontrar nos seus livros de física, na internet, nas videoaulas, torque sendo chamado de momento de uma força. Então, torque é a mesma coisa de momento, tá? É a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Mas como é que a gente calcula o torque? Como é que a gente calcula o momento? Para você calcular o torque e momento, é basicamente você pegar a força que está sendo aplicada e você multiplicar pela distância. Mas por que multiplicar a distância? Eu sei que é intensidade de giro. Então, quão forte quando estou fechando a porta. Beleza, entendi a parte da força. Mas por que a parte da distância? Por que você tem que pegar a força e multiplicar pela distância? Galera, eu quero que você faça o experimento na sua casa. Tudo bem? Pega na sua casa, faz o experimento e tenta fazer o seguinte. Vamos supor que você tem aqui uma porta. Nessa porta aqui que você desenhou, né, nessa porta que tem na sua casa, eu quero que você tente abrir ou fechar sua porta, pegando nessa parte bem aqui, ó. Tudo bem? Agora, eu quero que você tente fazer a mesma coisa, abrir ou fechar a porta, pegando nessa parte bem aqui, bem próxima desse pino. Quando eu vou tentar abrir ou fechar a porta, você vai ver que nessa parte aqui é muito mais fácil, enquanto nessa parte aqui é muito mais difícil. Mesmo se aplicar a mesma força, aqui vai dar a ideia que a força vai ser meio que multiplicada, vai ser muito maior, enquanto a força aqui vai ser muito menor, vai parecer que a força está sendo dividida. Porque, gente, é mais ou menos isso mesmo que acontece. Sempre quando você tem esse movimento de rotação, você vai ter um ponto de giro. Vamos supor, a porta ela vai estar girando, vai estar fazendo o movimento de abrir, né? De fechar e de abrir. Só que ela vai estar girando em torno de um ponto. Esse ponto aqui é esse pino. Então a porta ela vai estar abrindo e fechando dentro desse pino aqui, ó. Então vai estar abrindo e fechando, de acordo com esse pininho bem aqui. Esse pino a gente chama de ponto de giro ou ponto de rotação, que é justamente esse pontinho aqui, ó, que vai estar fazendo com que essa porta consiga girar. É nesse ponto que a porta está girando. Tudo bem? Então, gente,
Quanto mais próximo desse ponto de rotação, desse ponto de giro, menor vai ser a distância. E quanto menor a distância, menor o torque. E por quê? Vamos supor que a porta aqui, ela tem, sei lá, vamos supor que essa porta seja de um gigante, tem 10 metros. Vou pegar, inclusive, anotar com a caneta aqui, ó. Vamos supor que essa porta aqui, ela tem 10 metros, a porta é de um gigante. E a força que eu estou aplicando aqui... Ah, tchau, Dindinha. Fica com Deus. Tchau, tchau. E vamos supor que essa força que eu estou aplicando aqui seja de 100 newtons. A gente sabe que para a gente calcular o torque, a gente pega a força vezes a distância. Por enquanto, não se preocupa com o sinal. Daqui a pouco a gente fala sobre o sinal. Mas tem que pegar a força e multiplicar pela distância. Então, se você pegar bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui que você está apertando, né? Você está puxando. Nesse ponto aqui não, ouça, nesse ponto bem aqui, ó. Repara que a distância daqui até aqui vai ser de 10 metros. Então, o torque vai ser 100 vezes 10. 100 vezes 10 daria 1000 newton metros. A gente já fala sobre newton metros e tudo mais, tá? Fica tranquilo. Só que a gente sabe que o torque seria de 1000. Agora, se você pegar uma outra força, partindo dessa partezinha bem aqui, ainda se aplicando 100 newtons, repara que a distância aqui vai ser quase igual a 0 metros. Vamos supor que seja 10 centímetros, né? Ele vai ficar 0,1 metros. Galerinha, 100 vezes 0,1 dá igual a 10 newton-metros. Repara o seguinte, cara, quanto mais próximo desse ponto bem aqui, desse ponto de giro, menor vai ser o torque. Quanto mais afastado desse ponto de giro, maior vai ser o torque. Então, tente fazer na sua casa experimento. É um experimento que realmente vale a pena, é bem legalzinho de fazer. O professor Wesley fez em sala, inclusive com a gente. Mas é justamente por isso. Porque quando a gente calcula o torque, você vai pegar a força vezes a distância. Quanto mais próximo desse ponto de rotação, menor vai ser o torque. Quanto mais longe, mais afastado, maior vai ser o torque, maior vai ser essa intensidade de rotação. Mais fácil você vai conseguir abrir, fechar a porta. Tudo bem? Inclusive, é por isso que a maçaneta da porta fica bem nessa parte aqui e não nessa parte aqui. Porque quando você coloca a maçaneta mais afastada do ponto de rotação, fica mais fácil. O torque aqui vai ser maior. Você vai precisar de tanta força assim para você conseguir abrir ou fechar a porta. Tudo bem? A intensidade vai ser maior. Tranquilo, gente? Então, eu espero que tenha para entender essa parte, beleza? Então, para a gente calcular o torque, a gente pega a força vezes a distância. Só que agora eu quero que você se lembre. Ano passado a gente estudou um pouco sobre cinemática, que é o estudo do movimento, que a gente pegou a velocidade, a aceleração e tudo mais. Quando a gente vê velocidade, a gente viu que em um sentido a velocidade era positiva e no outro sentido a velocidade ela era negativa. A gente viu que, por exemplo, vamos supor que você tivesse aqui uma linha reta, uma trajetória bem aqui, ó. Você tem essa linha reta bem aqui. Vamos supor que você tem um cara. Esse cara que vai estar caminhando. Nossa senhora, o braço aqui ficou na perna dele. Ó, esse aqui está caminhando. Quando ele estiver caminhando, ele está indo para essa direção bem aqui. Nessa direção, a gente dizia que ela era positiva. Agora, se esse rapaz fizer isso no sentido contrário, ele está indo no sentido negativo. Isso a gente viu no passado, na parte da física, a parte de cinemática. Então, em um sentido é positivo e no outro sentido é negativo. Gente, aqui com torque é mais ou menos a mesma coisa. Quando você tem um giro, quando você está fazendo esse movimento de girar, você pode fazer esse movimento tanto para esse sentido bem aqui, quanto para esse sentido bem aqui. Então, aqui você tem um giro. Você pode fazer para esse sentido bem aqui, ou para esse sentido bem aqui. Então, repara, você vai ter dois sentidos. Você vai ter o sentido que a gente chama de sentido horário, que vai ser aquele que vai seguir o ponteiro do relógio, né? Vamos desenhar aqui um círculo. Que vai ser aquele que vai seguir o ponteiro do relógio. Então, vai ser nesse sentido bem aqui, sentido horário. E você também tem o sentido anti-horário, que é aquele que vai estar contra o movimento do relógio, que vai estar nesse sentido bem aqui. Beleza? Então, aqui uma circunferência, aqui em um círculo, né? Aqui uma rotação, você vai ter esses dois, você vai ter justamente esses dois movimentos, a parte do sentido horário e a parte do sentido anti-horário. Então, na física, a gente vai dizer que o movimento no sentido anti-horário é positivo, enquanto o movimento no sentido horário é negativo. Então, se você estiver encontrando, por exemplo, um movimento que é nesse sentido bem aqui, ó, para cá, como é horário, esse movimento seria positivo. Agora, vamos supor que você tem um movimento que está indo para esse sentido bem aqui, ó,
um sentido contra os ponteiros do relógio. Nesse sentido, vai ser negativo. Então, sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Beleza? Então, gente, sempre que você tiver uma força que vai estar indo para o sentido horário, negativo, anti-horário positivo. Tranquilo? Então, para a gente calcular o torque, é mais ou menos a força vezes a distância. Lembrando, essa distância é sempre a distância do lugar onde está sendo aplicada a força. Vamos supor que eu estou com a mão bem aqui. A mão vou estar empurrando para cá. Então, vai ser desse aqui da mão até esse ponto de giro, esse ponto de rotação. Tudo bem? Então vai ser assim que funciona. Agora muita gente fica me perguntando por que anti-horário é positivo e anti-horário é negativo, e horário é negativo. Gente, uma das coisas mais legais na matemática, na física, é saber o porquê das coisas. Então, já parou para pensar o porquê que mais é o anti-horário e menos é o horário? Galerinha, quando você calcula ângulos, vamos supor que a gente parte aqui do zero. Quando você está calculando um ângulo, a gente sabe que aqui do zero vai para o 90. Você está indo para esse sentido aqui, ó, 0, 90. Aí depois 90 para o 180, nesse sentido bem aqui. Aí depois 180 para o 270, nesse sentido bem aqui. Aí depois 360. Repara que eu vou aumentando, quando eu vou para esse sentido aqui, eu vou aumentando os ângulos, no sentido positivo. Então aqui era 0, aumentou para 90, aumentou para 180, aumentou para 270. Então repara, eu vou no sentido anti-horário, eu vou estar aumentando, vai ser positivo. Agora, quando eu pego aqui no sentido horário, aqui eu tenho o 0 graus. Gente, uma deles se representar o 270, ou é 270 positivo, claro, ou é menos 90 graus. Você pode dizer que 270 é a mesma coisa que menos 90 graus. Olha que legal. Então, se você estiver indo para esse sentido bem aqui, você vai estar indo no sentido negativo. Olha que interessante. Isso aqui é só título de curiosidade, tá, gente? Isso aqui é para prova, você não precisa saber. Tranquilo? Então, olha que interessante, beleza? Galerinha, então até agora a gente falou aqui um pouquinho sobre torque, a gente falou um pouquinho sobre definição de torque, como que a gente consegue calcular o torque. E por que é positivo, por que é negativo. Agora, vamos supor que você queira pegar, vou fazer o mesmo experimento que o professor fez lá na sala. Ele quis pegar uma mochila, vou pegar aqui minha mochila. Então, ele pegou uma mochila, ele queria levantar essa mochila utilizando um cabo de vassoura. Então, qual que foi o experimento que a gente fez? A gente colocou esse cabo de vassoura bem aqui e a gente tentou levantar a mochila. Só que a gente viu o seguinte, o ponto de rotação nosso vai estar sendo exatamente bem aqui, ó, porque aqui a gente vai estar meio que tentando puxar. Só que quando você pega bem aqui no ponto de rotação, fica muito difícil. Por quê? Porque quanto mais próximo do ponto de rotação, menor vai ser o torque. Tudo bem? Porque a distância vai ser pequenininha. Agora, quanto mais longe tiver do ponto de rotação, fica muito mais fácil você conseguir levantar a mochila. Repara, por que isso aqui, ó, esse ponto aqui, vai ser o ponto de rotação? Porque o movimento que vai estar rotacionando é esse aqui, ó. Esse movimento bem aqui. Repara que é a partir desse ponto que você vai estar tendo giro. Tudo bem? Então, por isso que esse ponto aqui é o ponto de rotação. Inclusive, na aula, da parte prática, eu vou comentar um pouquinho melhor sobre como você consegue encontrar o ponto de rotação. Beleza? Então, o professor fez isso aqui, pegou bem aqui a mochila, tentou levantar ela, pegando bem aqui no ponto de rotação, e viu que era muito difícil. Agora, quanto mais pessoal daqui, mais fácil ficava. Só que vamos supor que você seja ignorante. Vamos supor que realmente você queira levantar aqui. Vamos supor que você queira levantar aqui. Você tentou, tentou, tentou e não conseguiu levantar. Sabe uma coisa que você poderia fazer? Você poderia, por exemplo, tentar fazer um sistema de alavancas. Então, eu tenho aqui ao lado, tipo um trenzinho aqui, ó. Tipo aqueles criado mudo, sabe? Bem aqui, ó. E esse criado mudo, eu podia utilizar como um apoio para a gente conseguisse levantar melhor a mochila. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Aqui não está tão bem preso, né? Mas eu poderia fazer esse movimento bem aqui, ó, para eu conseguisse levantar com mais facilidade a mochila. Deu para entender, gente? Então você poderia fazer esse movimento bem aqui para que você conseguisse melhor levantar a mochila. Isso aqui é um sistema de alavancas. Então, bora falar aqui um pouquinho sobre esse tipo de sistema de alavancas, beleza?
Então a gente poderia utilizar essas alavancas para que a gente conseguisse facilitar esse movimento, né? A gente conseguir levantar coisas, etc. Só que na parte de alavancas, você tem de três tipos. Uma alavanca interfixa, que foi o que a gente fez bem aqui, uma alavanca interresistente e uma alavanca interpotente. Galerinha, eu mesmo desenhei aqui, espero que tenha dado para entender, mas esse trem preto aqui, ó, isso aqui, ó, e isso aqui um pouquinho mais cinza, são duas pedras, tá? Eu espero que dá para entender. Então, o que vai acontecer, gente? Aqui você vai ter uma pedra, e essa pedra vai estar fazendo uma força para baixo, né? A força peso. Isso aqui que a gente vai estar querendo levantar, a gente chama de resistência. É aquilo que a gente vai estar querendo levantar. Então, resistência. Agora, isso aqui que a gente vai estar apoiando, né, para tentar facilitar esse nosso movimento da nossa alavanca, a gente chama de apoio. E isso aqui que a gente vai estar aplicando, essa força aplicada, que a gente tá por causa assim, ó, esse aqui que eu desenhei, essa setinha aqui, é para representar que é a nossa mão, tá? Então é como se a nossa mão estivesse puxando isso aqui para baixo para conseguir levantar a pedra, tudo bem? Então, eu só represento uma setinha, tá? Então a nossa força, esforço, batendo para baixo. Então essa nossa força aqui, ó, que eu representei de vermelho bem aqui, ó, setinha, é o esforço, que a gente chama, tudo bem? Então, uma alavanca interfixa é aquela em que você vai ter a resistência depois do apoio, e atrás do apoio você vai ter o esforço, tudo bem? Então, resistência na frente, apoio, esforço. Tranquilo? Isso é uma alavanca interfixa. Sabe quando você, por exemplo, pega um martelo? Vamos supor que você tem isso aqui, vamos supor que isso aqui seja um martelo. Você queira martelar alguma coisa. Repara que aqui, né, você vai estar. Essa parte aqui vai ser a resistência, isso aqui a gente vai estar segurando vai ser o apoio, e aqui vai estar sendo um esforço. Beleza? Então, repara, resistência, apoio e esforço. Então, se você for considerar que um martelo sirva como uma alavanca, ele seria uma alavanca interfixa. Tudo bem? Então, é aquela em que na frente você vai ter resistência, no meio você vai ter o apoio, e aqui você vai ter o esforço sendo aplicado. Beleza? Agora, a gente tem a interresistente. A interresistente é aquela em que o apoio vai estar à frente, aquela em que a resistência vai estar ao meio, e o esforço vai estar bem aqui, ó, na parte final. Então, gente, é aquela que você vai ter aqui o apoio, a resistência e o esforço dispostos dessa maneira. Um exemplo de interresistente seria, por exemplo, um quebrador de nós. Então, você já viu um quebrador de nós alguma vez na sua vida? O quebrador de nós é mais ou menos dessa maneira bem aqui, ó. Ele meio que, deixa eu tentar achar aqui na internet pra gente conseguir desenhar um pouquinho melhor. Ele meio que é assim, ó. Ele meio que tem um formatinho assim, ó. Galera, eu não sou o melhor desenhista do mundo, tá? Então ignorem, por favor, porque eu tô tentando aqui, tá? Eu realmente não sou o melhor desenhista do mundo. Mas aqui, ó, um quebrador de nós é tipo isso aqui, ó. E aqui no meio você vai ter a nós. Então, é meio que isso aqui é um quebrador de nós. Repara que aqui você vai ter o apoio, bem nessa parte aqui você vai ter o apoio, aqui você vai ter a resistência, e aqui você vai ter sendo a força aplicada. Então, você está querendo fechar, né? A força aplicada, o esforço, vai estar sendo bem nessa região aqui. Enquanto a resistência aqui e o apoio bem aqui. Repara, apoio, apoio, resistência, resistência, esforço, esforço. Você vai ter um exemplo de alavanca interresistente. Tranquilo? Agora, bora pensar aqui no exemplo de alavanca. Agora vamos falar um pouquinho sobre as interpotentes. A interpotente é aquela em que você vai ter o apoio bem aqui, ó. Apoio. Você vai ter aqui o esforço. E aqui você vai ter resistência. Como exemplo de alavanca essa aqui é interpotente, tá bom, gente? Eu usei um exemplo de alavanca interpotente, aí a gente poderia pensar, por exemplo, em uma vara de pesca. Vamos desenhar aqui uma vara de pesca. Ó, isso aqui é meio que a vara, tá? Finge que isso aqui é a vara. Desenhar uma vara assim, ó, acho que isso aí fica melhorzinho.
Aí aqui vai estar o fiozinho da vara. Aqui vai estar um peixinho, vamos desenhar um peixe aqui, ó. Beleza. Então, vamos supor que você tem aqui uma vara de pesca. Na vara de pesca, onde que você vai segurar? Aqui vai ter os trenzinhos aqui de puxar. Na vara de pesca, o apoio vai estar bem aqui. Concorda comigo? A força, aqui, o apoio vai estar bem aqui. Aqui é onde você vai estar segurando. Agora, aqui vai ser onde você vai estar fazendo um esforço, tá puxando por essa parte. E bem aqui você vai ter a resistência. Então, repara o seguinte. Aqui você vai ter o apoio. Aqui você vai ter o esforço. E aqui você vai ter resistência. Então, a gente consegue citar como exemplo de alavanca interpotente uma vara de pesca, que é aquela em que você vai ter o apoio primeiro, depois o esforço, depois a resistência. Beleza? Galerinha, eu espero que dá para entender. Lembre-se do seguinte, isso aqui tudo que eu falei não é a parte total sobre torque, tá? Isso aqui tudo que eu falei não é tudo sobre torque. Eu ainda vou fazer uma outra aulinha em que a gente vai fazer alguns exercícios para vocês. Beleza? Ainda falta falar um pouquinho sobre o centro de massa, o que é o centro de massa, como você consegue achar o centro de massa. Ou ainda, o que seria o ponto de rotação, para aprofundar um pouquinho nesse ponto de rotação. Então, a gente fala aqui um pouquinho sobre isso nas próximas aulas, beleza? Mas por enquanto, essa aqui é a parte teórica de torque. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe, deixa o like, etc. E é isso, gente. Obrigadão pela presença, viu? Valeu!